O caso do camaronês Odombo Rep Wilfred, que foi encontrado à deriva no mar no dia 28 de junho, após ter sido lançado na água por um grupo de tripulantes de um navio de bandeira maltesa por ser clandestino na embarcação, está sendo julgado hoje aqui no Tribunal do Júri do Fórum Estadual de Paranaguá. Os 5 acusados de homicídio contra o camaronês vão ser julgados por júri federal popular. Isanson Mesokak, Mamuka Kirkitadze, Orhan Salmites, Ramazan Osdamar e Zafir Yildirim começaram a ser julgados às 9 horas da manhã. Segundo os autos do processo, no dia 16 de junho deste ano, Ondobo embarcou sem permissão no navio Seref Kuro, no porto de Douala, em Camarões, disfarçado de trabalhador portuário. Ele ficou escondido debaixo do motor do guindaste de trigo do navio por 8 dias, até que ficou sem comida e bebida. Foi então que saiu do esconderijo e se entregou à tripulação. Segundo o camaronês, depois disso ele passou por várias situações de violência física e mental como castigo por ter ingressado clandestinamente no navio. 5 dias após ter se entregado e mesmo tendo avisado aos tripulantes de que não sabia nadar, Ondobo foi jogado ao mar apenas sob um estrado de madeira medindo menos de 2 metros quadrados com algumas boias de sustentação. Aproximadamente após 13 horas à deriva no Oceano Atlântico, no início da manhã, no dia 28 de junho, tripulantes do navio chileno Marina R perceberam que havia um homem no mar pedindo por socorro. Foi quando o camaronês foi resgatado e trazido para o porto de Paranaguá, onde começou a ser atendido pelas leis brasileiras. 8 pessoas da sociedade parnaguara formam o júri popular. Na plateia, cerca de 60 pessoas acompanhavam hoje pela manhã o julgamento no fórum. Quem está à frente desta primeira reunião do Tribunal do Júri Federal Popular é o juiz federal da Vara Federal, Vicente de Paula Ataíde Júnior. Ondobo prestou o primeiro depoimento agora pela manhã com auxílio de um tradutor, já que o seu idioma é o francês. Os 5 tripulantes começarão a ser ouvidos na tarde de hoje e eles são acusados de homicídio 4 vezes qualificado e podem pegar uma pena de reclusão no Brasil de mais de 20 anos. O julgamento pode passar de 2 dias. Este é o primeiro caso de júri popular federal da história de Paranaguá e totalmente eletrônico, sem papéis. Já são mais de 18 horas de julgamento com poucos intervalos e recessos. Desde as 9 horas da manhã desta segunda-feira estão sendo julgados aqui no Tribunal do Júri do Fórum Estadual da cidade os 5 tripulantes do navio maltês Seref Kuro acusados de abandonar ao mar o camaronês Ondobo Rep Wilfred, que viajava clandestinamente na embarcação. O suposto crime teria acontecido no dia 27 de junho deste ano em águas paranaenses no Oceano Atlântico. O julgamento iniciou com interrogatório à então vítima e testemunha. O camaronês foi sabatinado pelo juiz federal e responsável pelo caso, Vicente de Paula Ataíde Júnior, o procurador da República que faz as vezes do Estado, Alessandro José Fernandes de Oliveira, o advogado de defesa dos réus, Giordano Vilarinho Reinert, e também pelas 8 pessoas que formam o júri popular. Realmente está bem tranquilo, né? Tanto os réus como a vítima e como as partes estão colaborando bastante com a tranquilidade dos trabalhos. Os acusados pelo crime são Isanson Mesokak, Mamuka Kirkitadze, Orhan Salmites, Ramazan Osdamar e Zafir Yildirim. Todos são acusados de tentativa de homicídio e, no caso do turco Orhan, além deste crime, ele é acusado de tortura e racismo. Ele seria quem tomou a frente da situação quando o clandestino foi descoberto no navio. A defesa dos réus é taxativa ao dizer que a tese utilizada é a da negativa da autoria do crime. A única tese da defesa é a negativa de autoria. Na verdade, esses 5 tripulantes, tanto esses 5 quanto os demais 14, não chegaram nem a ver esse clandestino no navio. O advogado já considera como uma primeira vitória durante o processo de julgamento as controvérsias de Ondobo percebidas ontem com relação ao que ele havia relatado em outras oportunidades, como a Polícia Federal, que acompanhou o caso em junho, e também em entrevistas a órgãos de imprensa. Muitas coisas que ele disse durante a instrução, ele se desdisse aqui. Da mesma forma, se desdizendo
nas informações prestadas no inquérito policial. Por exemplo, a forma como ele desceu do navio? Principalmente, ele apresentou 4 versões, só que a versão que foi propagada na mídia local, nacional e internacional, teria sido que ele foi lançado no mar. Ou seja, totalmente destoante do que ele disse aqui hoje, que ele simplesmente desceu uma escada. Na segunda-feira também foram ouvidas 6 testemunhas do caso, 3 da defesa e 3 da acusação. O julgamento corre com o auxílio de 3 tradutores por conta dos idiomas dos envolvidos. Um deles fala francês, outro turco e há ainda um georgiano que participa do julgamento via Skype, já que se encontra em Brasília. No tribunal estão expostas supostas provas do crime, como o pallet de madeira que mede menos de 2 metros quadrados, junto de 2 das 4 boias que mantinham o Ondobo acima da água e também parte das roupas que o camaronês usava no dia do ocorrido. Na segunda noite, começaram a ser ouvidos também os réus. Foram 2 dos 5 e o interrogatório seguiu até a meia-noite. Neste segundo dia de julgamento, os acusados voltaram a ser escutados. Hoje pela manhã a expectativa por aqui é pelo debate, o principal momento do julgamento. Esse debate será uma espécie de sabatina entre a promotoria de acusação e a defesa. O primeiro a falar será o procurador da República e em seguida o advogado de defesa. Cada um terá pelo menos 2 horas e meia. Na sequência, o juiz deverá dar espaços para as réplicas e tréplicas de cada lado. De acordo com o juiz, o debate deve ocorrer já no início da tarde e a previsão é de que o julgamento termine na noite de hoje. Lá no final da noite é que provavelmente os jurados vão fazer a votação e poderá sair um veredicto a respeito do caso. Caso forem condenados, os 5 marinheiros podem pegar mais de 20 anos de prisão cada após serem deportados para os países de origem. Foram 2 dias de julgamento. Horas seguidas ouvindo defesa, acusação, testemunhas. Mas às 10 horas da noite desta terça-feira saiu o veredito do júri popular quanto ao caso Wilfred Rep Ondobo, o camaronês que viajava clandestinamente no navio maltês Seref Curo. Os 5 tripulantes da embarcação que eram acusados de terem abandonado o rapaz no Oceano Atlântico sob este pallet foram absolvidos. E nós levamos em consideração todas as provas, todos os questionamentos que foram levantados aí. E eu, particularmente, levei em consideração que realmente, na minha opinião, realmente teve, o pallet era realmente do navio, justamente pela prova do navio, das fotos, mas nós levamos em consideração também que nós não obtivemos provas de como foi que ele desceu do navio. Então ainda não poderemos julgar se ele foi jogado, se ele mesmo pode ter descido do navio, né? O julgamento em si foi muito bem sucedido. Nós tivemos assim uma colaboração intensa das partes, tanto do Ministério Público como da Defesa. Conseguimos fazer em tempo recorde, né, esse julgamento, apesar dos 2 dias, toda a instrução que veio desde os fatos, desde o inquérito policial até o dia desse julgamento, realmente nós conseguimos a colaboração de todos para fazer com que o processo chegasse a essa sessão de julgamento. Um pouco antes de ser anunciada a decisão, o clima era de tensão entre os réus. Orhan Satilmis, o turco para o qual pesavam 4 acusações, além de tentativa de homicídio qualificado que todos tinham, também tortura, racismo e ainda a qualificação desses crimes, estava apreensivo, demonstrava orar e até chorou. O Conselho de Sentença, os senhores jurados, por maioria de votos, absolveram todos os acusados de todas as impugnações registradas no Depois de receber a notícia de que estava livre das acusações, ele disse que a justiça foi feita. Eu já esperava esse resultado, não me surpreendi com ele. Claro que sofri bastante, com algumas mentiras e acusações que fizeram contra mim, mas estou satisfeito com a decisão do júri. O julgamento demorou cerca de 27 horas para ser concluído. Ele foi iniciado com o interrogatório da primeira testemunha e então vítima do caso, o próprio camaronês Ondobo Rep Wilfred. Após ele foram ouvidas as 6 testemunhas, 3 da defesa e 3 da acusação. Depois delas, os 5 réus.
Na sequência, aconteceram os dois debates, o do Ministério Público Federal e também o da Defesa. Somente após todo esse processo é que o júri se recolheu e cada um dos 7 deu a sua sentença. Ao final do julgamento, o advogado da Defesa comemorou o resultado. Eu comemoro demais. Desde o início do caso, eu tenho trabalhado muito, tenho dormido muito pouco, há mais de 90 dias, e buscando todo tipo de prova que pudesse culminar nesta absolvição dos 5 tripulantes restantes, desta leva de 19. Esse julgamento entrou para a história de Paranaguá. Foi intensamente acompanhado por advogados, alunos de direito e por pessoas da comunidade. Além de ter sido realizado em tempo recorde, com pouco mais de 100 dias, foi o primeiro em nível federal da cidade e totalmente eletrônico, sem papel. Orhan Satilmes, Ramazan Ozdamar e Samson Mesokak e Zafer Yildirim, de nacionalidade turca, e Mamuka Kirkitadze, da Geórgia, receberam antes de sair do fórum os passaportes e demais documentos pessoais apreendidos durante as investigações de volta. Eles devem retornar aos países de origem nos próximos 2 dias, depois de quase 4 meses de liberdade vigiada em Paranaguá. Quanto ao camaronês, ele deve ser deportado ao seu país o quanto antes. Ao celular, o turco Ihsan Somenzokak liga para a família para dar uma notícia muito especial. Ele é um dos tripulantes absolvidos durante o julgamento do caso do camaronês Wilfred Happy Ondobo, que viajou clandestinamente no navio Seref Kuru, de origem maltesa. Ihsan e os outros 4 tripulantes já estavam há 4 meses em Paranaguá, esperando o julgamento, no qual foram acusados de maus-tratos, racismo e tentativa de homicídio ao camaronês, acusações que não foram confirmadas e que possibilitaram aos réus a absolvição e a tão esperada volta aos seus países de origem. Após o veredito do julgamento, os tripulantes receberam imediatamente seus passaportes e na tarde desta quarta-feira, finalmente puderam voltar para casa. Durante o julgamento, que durou mais de 2 dias e mais de 18 horas, os tripulantes responderam às acusações de Ondobo. Segundo o clandestino, ele entrou escondido no navio no dia 16 de junho, ainda no porto de Douala. Após 8 dias escondido embaixo do motor de guindaste, ele teria saído à procura de água e alimentos. Foi quando os tripulantes teriam encontrado. A partir daí, segundo sua versão, foi agredido a socos e pontapés e encaminhado a uma microcabine, onde era proibido até de dormir. Ainda na versão do camaronês, no dia 27 de junho, após a embarcação se aproximar da costa, os tripulantes teriam entregado 150 euros, 30 dólares e uma lanterna para que ele chegasse ao Brasil, mesmo ele alegando que não sabia nadar. Já os acusados dizem que nem ao menos viram o camaronês a bordo. Versão aceita no tribunal pela falta de provas e pelas inúmeras contradições do clandestino ao longo do caso. Ondobo, inclusive, foi acusado por veículos de comunicação de cobrar para ceder entrevistas. A única tese da defesa é a negativa de autoria. Na verdade, esses 5 tripulantes, tanto esses 5 quanto os demais 14, não chegaram nem a ver esse clandestino no navio. Com esses argumentos, o advogado de defesa dos tripulantes, Dr. Jordano Vilarinho Reiner, conseguiu a absolvição dos 5 homens, no julgamento que entrou para a história de Paranaguá por ter sido o primeiro caso de júri popular federal totalmente eletrônico. Mas quem tem mesmo motivos para comemorar é Ihsan, que já estava com as malas prontas para rever a família. Ele conversou com a nossa reportagem antes de voltar para a Turquia, na tarde de quarta-feira, sobre o drama que viveu no Brasil. Quando perguntei sobre a sensação de ser inocentado e voltar para casa, Ihsan disse que, apesar do que passou, tem boas memórias do Brasil, que fez bons amigos e amigas nesses meses que esteve por aqui e que eles o ajudaram bastante. Ele conta também que nesses 4 meses ficou muito preocupado, pois não conhecia a língua, o sistema judicial brasileiro, nem os juízes, e por isso estavam bastante preocupados com a situação. Quando pergunto sobre as acusações de Ondobo, ele disse que ele, os colegas e Deus sabiam o tempo todo que eram inocentes, mas sabiam também que era necessária a instrução por um juiz. Ihsan completa dizendo que agora, graças a Deus, todos sabem que eles realmente são inocentes. O Conselho de Sentença, os senhores jurados, por maioria de votos, absolveram
todos os acusados de todas as impugnações registradas no documento. Eu peço silêncio.